Olá, seja bem-vindo ao canal da Dom Soluções. Eu me chamo André Satiziak e eu vou apresentar para vocês agora uma visão geral da solução de backup da Veritas, o Backup Exec. Então, para quem ainda não conhece essa solução, está começando agora a conhecer ela, vamos aproveitar para conhecer um pouquinho mais a fundo. Então, vamos lá. Então, para começar, essa aqui é a visão de início da solução, onde ela traz algumas informações importantes para nós, como algumas configurações necessárias que a gente precisa fazer, uma visão dos meus status de backup, onde eu tenho aqui os status por servidor, com êxito, com falha, ou servidores que nunca foram salvos em backup, nunca teve, um backup agendado. Aqui eu tenho uma visão sobre backups de máquinas virtuais e backups físicos, ou seja, todos os meus servidores virtuais que eu tenho adicionado aqui dentro do meu Backup Exec, eu tenho uma tarefa agendada para eles. Eu tenho o status do meu armazenamento, onde eu tenho uma visão geral, por exemplo, aqui do disco, das fitas, o tamanho do meu backup nos últimos 7 dias, com base no tipo de backup, se é completo, incremental, diferencial. Como eu só tenho o backup completo aqui, então eu só tenho essa barra, eu posso ver por mais dias, aumentar esse tamanho. Eu posso seguir adiante aqui com outros avisos, outras informações aqui do próprio blog da Veritas, fóruns e assim por diante. Informações sobre upgrade, licenciamento e a visão geral dos alertas que estão ativos nas últimas 12 horas e assim por diante. Essa tela inicial, a gente consegue customizar ela, a gente consegue remover algumas informações, habilitar outras informações mais novas, alterar aqui o layout. Eu posso customizar da forma que eu achar melhor, Seguindo adiante, eu tenho aqui a aba Backup e Recuperação, onde eu tenho os servidores ao qual eu estou fazendo backup, estou protegendo eles com backup. Tenho os servidores aqui na tela principal, onde eu seleciono ele me traz as informações dos recursos que existem dentro desses servidores. Aqui eu tenho um método de visualização. Atualmente eu estou vendo nesse método padrão, mas se eu quiser eu posso mudar para o outro método que é o compacto, onde ele já traz, se eu tenho muita informação na minha tela principal, ele reduz o número de servidores, eu tenho mais visualização por tela, Seguindo adiante eu posso trabalhar com grupos, ou seja, eu posso criar grupos novos, de servidores, por exemplo, com base em alguma função. Servidores de banco de dados, por exemplo, eu seleciono os servidores que eu quero. Aqui nessa visualização ele vai trazer só os que eu desejo. Seguindo mais adiante, eu posso então seleciono um servidor, eu posso selecionar várias formas de backup. Então um exemplo que eu tenho aqui, backup para um espaço de deduplicação, onde ele vai potencializar o uso do meu storage, do meu espaço em disco, e vai deduplicar os dados que eu já tenho salvos em backup. Então eu faço backup de 1 TB, por exemplo, um backup full de 1 TB. Hoje, se eu precisar fazer esse 1 TB novamente daqui uma semana, ele vai validar, vai verificar que já existe 1 TB e vai fazer só o que tem de diferente. Ou seja, potencializo o uso do meu storage, maximizo o tempo e tenho uma retenção maior dos meus dados, ou seja, eu posso ter mais backup por muito mais tempo. Eu tenho estágios de backup, então eu posso fazer backup em disco e duplicar para fita. Eu posso fazer um backup em disco e converter ele para uma máquina virtual. O que significa isso aqui? Ele faz o backup do meu servidor para o meu storage e no final ele converte esse backup já dentro de um virtualizador como Hyper-V ou VMware, já fica lá paradinho, E se eu precisar, se der um problema no meu servidor, é só eu ligar o servidor virtual que ele já está convertido, já está restaurado, no meu sistema de virtualização. Eu posso fazer o backup e simultaneamente já converter ele para um ambiente de virtualização. Posso só fazer o backup em disco, posso duplicar para fita posteriormente. A mesma situação aqui, para backup em disco, a única diferença é que aqui em cima eu estou fazendo backup para uma área de storage habilitada para deduplicação de dados. Eu também posso fazer o backup diretamente para a fita, ou eu posso, por exemplo, criar um backup sintético. O que é o backup sintético? Eu faço, por exemplo, o backup full na sexta-feira
e o resto da semana eu faço backup incremental, né? Então todo dia eu faço um backup incremental, né? Sábado, domingo, segunda, terça. Lá na próxima sexta-feira, o que ele vai fazer? Ele vai juntar todos esses backups incrementais em um único backup e transformar ele num full. Ou seja, o tempo que eu levaria para fazer um backup full completo eu não vou mais precisar ter, porque eu já tenho meus backups incrementais e ele vai converter tudo eles num só backup full. Claro que o que tiver de backup de informação nova, que não contém no backup, ele vai incluir, né? Mas consequentemente vai ser muito mais rápido do que eu fazer um backup full completo, né? Para eu visualizar aqui as tarefas que eu já tenho dentro, eu dou um duplo clique no servidor. Como vocês podem ver aqui, eu tenho, né, já uma tarefa programada para backup de arquivos do meu Active Directory. Se eu clicar aqui em editar ela, essa é a visão que eu tenho. Então aqui no lado esquerdo eu tenho a visão aqui dos meus componentes, dos recursos que eu vou proteger de backup. E do lado à direita, né, eu tenho minha agenda, né? Como é que eu vou fazer esse backup? Então se eu editar aqui eu tenho todos os recursos, eu tenho os discos, tenho o estado do sistema, aquilo que eu quiser fazer o backup eu tenho. Observação, né? O que é esse recuperação após desastre simplificado? Se eu habilitar aqui todos os recursos aqui do meu servidor, nesse caso aqui ele não está habilitado, já trouxe aqui para mim. Se eu habilitar todos esses recursos que tem a bolinha verde, que ele informa aqui que é crítico para o sistema, ele vai habilitar aqui a recuperação após desastre simplificado. E o que significa? Se eu fizer um backup completo dessa forma, eu consigo restaurar esse servidor de forma completa em qualquer ambiente, virtual ou físico. Então é como se fosse um clone do meu servidor, ele é um backup bare metal, eu posso restaurar ele em qualquer ambiente e ele vai subir do zero o servidor como se fosse um clone. Aqui eu edito então a janela de backup, a frequência que eu quero, servidor por mais tempo, posso adicionar mais tipos de backup, o local de armazenamento, algumas outras informações mais específicas como o tipo de metodologia para o backup, de captura de imagem, sobre o Active Directory. Posso executar alguns comandos antes e depois do backup. Então basicamente essas são as configurações de uma tarefa de backup. Eu posso também adicionar etapas adicionais, né? Eu tenho um outro exemplo aqui. Com um backup em múltiplos estágios, onde ele faz o backup primeiro em disco e posteriormente ele cria uma cópia dessa mesma informação para a fita, ou seja, não são dois backups diferentes, é o mesmo backup, a mesma informação em dois locais separados, ou seja, eu tenho uma cópia de segurança do meu backup. Voltando aqui. Então nessa tela principal eu tenho os alertas que estão ativos, então aqui ele me informa esses erros, o que aconteceu no meu backup. Se eu clicar aqui ele também vai me mostrar, eu posso clicar aqui no erro, ir direto nas exceções, avaliar o que está acontecendo, identificar, ver o que está ocorrendo e resolver o problema. Depois que eu resolver eu posso responder com OK e tudo resolvido. Aqui eu tenho minhas tarefas com sucesso. O que é interessante aqui, né? Vocês viram que eu fiz o backup para disco e dupliquei para fita, né? Se eu quiser restaurar esse backup, eu posso simplesmente vir aqui, restaurar ele. Posso escolher aqui arquivos, backup no tempo. O que é interessante aqui, né? Aqui ele me informa onde que eu tenho salvo esses backups, né? Disco de duplicação é um backup do tipo incremental e o backup completo ele tem dois locais já salvos, na fita e no HD, né? No disco. Então se eu quiser aqui, por exemplo, eu vou restaurar todas as informações dessa imagem, né? Na hora que eu der um avançar, ele vai perguntar para mim da onde que eu quero restaurar. Eu quero pegar do que está em disco, que é muito mais rápido, ele já está ali na hora, é só montar e restaurar para mim. Ou eu quero restaurar da fita, ele vai ter que catalogar a fita e assim por diante, né? Então ele te dá essa opção também, quando eu tenho mais de um local.
Aqui, por exemplo, ele tem toda, né, a compatibilidade com ambientes virtuais. Aqui nesse caso eu tenho um backup das minhas VMs de Hyper-V, ele funciona com o VMware também. Se for cluster, ele também funciona, ele entende todo o ambiente que está em cluster. Aqui, ó, como vocês podem ver, ele já vai detectar meus servidores que estão virtualizados. Seguindo mais adiante, eu tenho aqui então em monitor de tarefas uma visão geral de todas as minhas tarefas que existem no ambiente e o histórico delas, né? Se foi com êxito, se foi com sucesso, se foi sucesso com exceção ou se foi uma falha. Então por aqui eu tenho uma visão geral do meu ambiente, eu vejo todas as minhas tarefas ativas e vejo as tratativas, os alertas, como é que está o ambiente, se está saudável ou não. Em armazenamento eu posso então definir e configurar aqui os locais de armazenamento do meu backup. Aqui nesse exemplo eu tenho o meu armazenamento de deduplicação, que é um storage. E eu também tenho minha biblioteca de fita, onde eu tenho todas as minhas fitas, meus storage, meus armazenamentos, os barcodes e assim por diante. Eu posso trabalhar então com conjuntos de mídia, eu posso definir aí várias estratégias de backup. Eu tenho os relatórios que eu posso gerar, vários relatórios de tarefas, de configuração, de fitas e assim por diante. Outros recursos interessantes que ele traz, né? Então, a solução, né, de backup da Veritas, eu tenho compatibilidade com o backup granular e o restore granular, né, de algumas aplicações da Microsoft, como o Active Directory, onde eu posso restaurar usuários do AD sem parar o AD, objetos do AD. O SQL Server, eu posso fazer o backup de uma máquina virtual completa e restaurar uma base de SQL Server que está dentro dela. Arquivos, eu posso fazer o backup completo da máquina virtual e restaurar os arquivos que estão dentro dela, né? Isso também funciona para o SharePoint, também funciona para o Exchange. Eu posso fazer o backup do Exchange inteiro e se eu quiser restaurar um único e-mail, eu consigo. Consigo até fazer a pesquisa aqui por e-mails, né? Consigo procurar os e-mails, os arquivos, eu posso utilizar nomenclaturas, eu posso digitar aqui um critério para pesquisa, né? Eu também tenho a recuperação instantânea, onde se eu tiver o backup então dos meus servidores em disco, eu consigo restaurar, né, dos meus servidores virtuais, né? Se eu fiz o backup para storage, eu consigo restaurar instantaneamente esse servidor, sendo que ele vai executar a máquina virtual utilizando o próprio storage do backup exec, enquanto ele restaura as informações para o local original. Alguns detalhes que vocês precisam se atentar, né? Se não está funcionando aqui o backup, né? Na hora que eu vou fazer um backup novo aqui, por exemplo, né? Do meu ambiente aqui de virtualização, ou não está aparecendo o meu SQL Server, o meu Exchange, é porque precisa adicionar aqui uma licença, tá? Então se eu vim aqui em instalação, opções de licenciamento, sim. Clique em avançar, é só estar avisando aqui sobre a licença de avaliação e está aqui, você adiciona aqui o Agent for Application Database, Agent for VMware e Hyper-V e com isso você já consegue fazer o backup de ambientes virtuais e de aplicações como Exchange, Active Directory e assim por diante. Então basicamente seria essa a solução de backup da Veritas, uma solução bem robusta. Não é à toa que ela é líder do mercado no ambiente de backup, né, no quesito solução de backup. Só as soluções da Veritas representam 25% do mercado de backup, junto com o NetBackup, tornando só eles líderes nesse segmento, né? Então tá aqui, pessoal, espero que tenham gostado dessa visualização, desse produto, dessa solução. E estamos à disposição, caso vocês queiram conhecer mais a fundo, instalar, testar o produto, planejar algumas estratégias, conhecer mais a fundo, entre em contato conosco e muito obrigado.